Ao vivo. Olá, boa tarde, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. É um prazer novamente estar aqui com vocês, trazendo mais um pouco de informação, um pouco mais de conhecimento para todo mundo. O tema de hoje é desmistificando o mercado financeiro e os seus investimentos. Principalmente para vocês aí que são jovens, que já têm o seu rico dinheirinho, é importante vocês já começarem a se planejar. Porque quando vocês ficarem assim, ó, como os meus cabelinhos brancos, é bom que vocês tenham feito um planejamento lá atrás, ou seja, começando o planejamento hoje, para quando chegarem na minha idade, não passarem por dificuldades. E é essa a mensagem hoje que a gente vai ouvir aqui com o Guilherme e o Douglas, né, a quem a gente já agradece aí pela participação, a disponibilidade de trazer essa informação, esse conhecimento para todos nós. Né? E eu queria também aproveitar e reforçar com vocês que nós temos um curso totalmente à distância, né, que se chama Finanças Pessoais. É um curso gratuito, com 14 horas de duração, e nesse curso vai reforçar todos os conteúdos que vocês vão ouvir hoje, principalmente aí do Douglas, para que você entenda a importância do equilíbrio financeiro, para que você tenha mais qualidade de vida. Então, depois da live de hoje, vocês, por favor, aproveitem, acessem o nosso site, se inscrevam nesse curso aí que é totalmente gratuito e convida papai, mamãe, irmão, cachorro, papagaio, todo mundo para fazer o nosso curso EAD, tá? Brincadeiras à parte, muito obrigado. Mais uma vez, prazer estar com vocês. E agora a bola está com você, Guilherme. Até mais. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também essa oportunidade, tá, Ofir, que nós estamos tendo. Para nós é muito importante estar passando essa mensagem para todos, né? Eu sou o Guilherme, eu sou assessor de investimentos, eu sou sócio da Wise, responsável pela unidade aqui de Piracicaba e de mais 3 cidades, tá? Hoje nós trouxemos o Douglas aqui, que ele também é nosso sócio e assessor de investimentos. Ele também é um dos principais palestrantes que nós temos hoje dentro da nossa área educacional, tá? E muito legal esse curso que vocês têm. Eu escutei o Ofir comentando, eu vi a Débora tinha encaminhado um e-mail também. Então, eu acho que é muito importante para a gente estar começando a ver alguma coisa. Esse curso é de muita importância. E eu vou dar uma olhadinha também, eu acho muito. Acho que o Guilherme travou, né? Travou aí para vocês, né? Travou. Ótimo. Bom, sendo assim, acho que ele já me apresentou, eu acho que eu posso dar sequência, né? Só um segundo. Sim, pode sim, mas só um segundo, Douglas. Vou aproveitar, então, só avisar, que eu esqueci de falar logo no início, que esse evento está sendo gravado, tá, pessoal? E em breve vai estar disponível nas plataformas de streaming utilizado pela escola, tá? Com autorização do Douglas, do Guilherme. E aí, assim que a gente disponibilizar, a gente divulga para vocês, tá? Eu vou passar, então, a bola agora para o Douglas, que o Guilherme teve um probleminha, e aí você continua aí, Douglas. Obrigada. Tá fechado. Eu que agradeço, Débora. Obrigado, Ofir. Obrigado, Hirai. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora para que a gente consiga, então, dar sequência efetivamente aí, começar a nossa apresentação, ok? Eu vou começar aqui, deixa eu voltar para o primeiro chart aqui, e a gente já começa a apresentação. Bom, como o Guilherme estava falando aí... Saiu o compartilhamento, Douglas. Saiu Compartilhe de novo, por favor. Claro, saiu. Absolutamente. Deixa eu ver aqui. Foi? Confirma Foi. para mim, por favor. Ótimo. Sim, então, obrigada. pessoal, uma boa tarde para todo mundo que está vendo essa live aí, que desprendeu esse tempo aí para falar um pouco de dinheiro, de finanças pessoais e de investimentos, mais do que isso. A gente aqui, então, eu sou sócio da Wise, como o Guilherme estava falando, estou à frente da área educacional como um todo da Wise, e a Wise hoje é um escritório credenciado a XP Investimentos. Vocês já devem ter visto no YouTube, já devem ter visto até na TV, nos jornais, ou alguém falando aí sobre a XP Investimentos. Então, a gente é um dos maiores escritórios hoje da XP Investimentos e especializado
especializado justamente em prover investimentos para os investidores, né? A gente tem investidores dos mais diferentes calibres, dos mais diferentes níveis, e justamente aí a gente tem essa tratativa aí com o dinheiro do cliente, porque a gente sabe o quão difícil é para ganhar esse dinheiro, para conseguir ter os melhores rendimentos sobre esse dinheiro. Então, por isso, a gente tem esse trabalho aí e a gente usa hoje a bandeira da XP para prover esses investimentos. Então, falando rapidamente de mim aqui, né? Eu não gosto muito de falar, mas me obrigam a colocar esse slide aqui, tá? Eu sou engenheiro mecânico de formação, eu tenho pós-graduação em administração e também em gestão comercial. Sou agente autônomo de investimentos também pela Ancor, que é a mais alta patente que a gente tem aqui no mercado brasileiro, e sou investidor há mais de 10 anos. Eu sou investidor assim como a maioria de vocês aí, a gente já vai ver por que é uma maioria de vocês. E como o Guilherme falou aí, sou sócio então da Wise Investimentos. Hoje a Wise, a gente tem mais de 3 bilhões de reais sob custódia hoje dos nossos investidores que investem com a gente. A gente já tem mais de 10 anos de mercado. Hoje a gente já é mais de 40 escritórios no total, a gente tem aberto, inclusive mais 2 em processo de abertura que devem inaugurar já agora em junho. Então, só em São Paulo a gente tem 23 escritórios e hoje nós somos mais de 100 especialistas em investimento especificamente. Só que mais do que especialistas em investimento, a gente também tem grandes especialistas em toda a jornada financeira. Então, como o Ofir estava falando anteriormente aí, a questão do curso do EAD aí de finanças pessoais acaba sendo muito importante para quem ainda precisa apurar um pouco a questão da administração financeira, né, administração pessoal, e depois a gente aqui no final também vai ter uma surpresa do lançamento da nossa plataforma educacional, e aí até como uma forma de pedir desculpa, eu não sei se alguns de vocês sabiam, mas de manhã a gente não conseguiu realizar a palestra por causa de um tema de força maior aí que a gente teve que resolver junto com a diretoria, então até como forma da gente se redimir aí também, a gente vai oferecer alguma coisa diferenciada para quem está assistindo essa palestra aí do Senai, ok? Então, a Wise tem todo esse tamanho hoje, não é por acaso que ela sai na mídia recorrentemente também. Se vocês colocarem Wise no Google, por exemplo, vocês vão achar bastante coisa da gente como administrador de investimentos. E agora, falando então de tantos dos investidores que a gente tem, né? A Wise tem milhares de investidores, são quase 10 mil clientes hoje. Qual é o perfil de investidor que vocês imaginam? A gente fala, putz, como eu imagino que é um cara investidor? Eu acho que é tipo o Elon Musk, eu acho que ele é tipo o Warren Buffett, se algum de vocês conhecerem, depois joga no Google lá um senhor mais velho. Ou, eu tenho a imagem de que é um cara que é muito mão de vaca. Eu acho que investidor é esse perfil, mais ou menos. Diferentes pessoas têm diferentes imagens do que é um investidor. Mas eu vou contar um segredo para você, que o perfil do investidor é o seu perfil. Hoje você já é um investidor, na verdade. A gente nem está falando aí sobre investir o seu dinheiro especificamente. Por quê? Porque, na verdade, o que é investir? Vamos entrar no conceito de investimento. Investir, na verdade, é alocar um recurso esperando o retorno. Por acaso, a gente aloca isso, a gente relaciona isso com dinheiro na nossa cabeça, né? A gente fala assim, putz, eu vou colocar 100 reais para daqui a um ano eu tirar 110 reais. E a gente acaba condicionando isso na nossa cabeça. Mas, fora o dinheiro, a gente faz muitos investimentos dentro da nossa vida. Inclusive, vocês estão aqui agora investindo o seu tempo nesse aprendizado. Vocês estão no Senai investindo o seu esforço. Muitos de vocês podem estar num relacionamento também investindo a sua capacidade, a sua afeição nesse relacionamento. Então a gente pode investir dinheiro, pode investir tempo, pode investir energia, pode investir dedicação. Isso tudo é investimento que a gente faz. E justamente a gente investe para a gente ter lá na frente mais dinheiro, mais tempo, para ter bem-estar, para ter uma realização, seja ela financeira ou não. Então, investir é um conceito muito mais amplo do que investir só dinheiro. Só que investir dinheiro é um dos mais visados, porque justamente com mais dinheiro você acaba conseguindo ter mais tempo, mais bem-estar, mais realizações. Só que às vezes a gente acaba negligenciando um pouco esse investimento de dinheiro, ou o nosso conhecimento para investir dinheiro. A gente acaba investindo muito tempo, muita energia, muita dedicação, mas às vezes a gente acaba não, de certa forma,
olhando da melhor forma como a gente poderia investir ou da melhor forma que a gente poderia ter os resultados financeiros e ajudar os outros investimentos a ter melhores retornos também. Por isso que a gente vai falar aqui hoje de algumas questões um pouco mais básicas, um pouco mais avançadas. Alguns de vocês talvez conheçam alguma das coisas que a gente vai fazer aqui, mas a gente vai fazer um panorama um pouco mais completo e rapidinho ali, meia horinha, a gente já aborda tudo isso aqui agora, ok? Então, essa questão de abrir os olhos sobre o investimento, e justamente a gente está falando que a gente às vezes dedica muito nosso tempo, a gente dedica muito esforço, putz, eu vou estudar pra caramba aqui no colégio, depois eu vou estudar na faculdade para eu ganhar bastante dinheiro, e aí eu fico trabalhando, pego esse dinheiro, já gasto esse dinheiro, às vezes eu utilizo ele de uma forma que não seria a melhor forma para a gente ter retorno, e aí o tempo acaba passando, às vezes a gente acaba correndo contra o tempo, e às vezes a gente acaba a vida inteira correndo atrás de dinheiro, para às vezes chegar lá na frente e a gente não dispor desse dinheiro, ou não dispor das coisas que ele traz para a gente, como tranquilidade, como bem-estar, como as realizações que a gente gostaria de ter ao longo da vida, e também lá no final da vida. Até brinco, né? Assim, todo mundo quer ficar rico, mas quase ninguém quer ficar rico velho. Então, assim, usufruir da vida é absolutamente muito importante, mas mesmo assim, os recursos que você vai pegando para conseguir ter suas realizações a médio prazo também, sejam viagens, sejam compra de carros, casas, ter mais tranquilidade financeira, conseguir viajar, tudo isso é importante e a gente consegue acelerar esse processo através dos investimentos, através da gestão financeira. Por isso, essa questão de investimento, a gente retrata aqui como muitas pessoas ainda não estão olhando para esse lado dos investimentos, mas, por outro lado, também a gente está vendo aí, por exemplo, na Bolsa de Valores, que a gente está saindo de 1 milhão de investidores há 2 anos atrás para ter 4 milhões de investidores agora em 2021. Então, cada vez mais as pessoas estão abrindo os olhos para os investimentos e conseguindo verificar quais seriam os melhores investimentos para ela mesma. E muitas das vezes, mesmo essa pessoa, às vezes, que abriu conta na Bolsa de Valores agora, ou que está dedicando o seu tempo em algum curso, algum relacionamento, qualquer que seja, acaba escapando tempo, acaba escapando dinheiro pelas mãos. E como que acaba? Puta, chega o dinheiro e acaba, parece que as coisas ficam mais caras todo ano, sobe mais do que o meu salário. O que acontece com isso? Então, justamente, esse é o primeiro fenômeno, que é o fenômeno da inflação. Esse aqui a maioria de vocês todos devem conhecer já esse fenômeno, tá? E com certeza todo mundo convive com a inflação diariamente aqui no Brasil, porque um grande exemplo da inflação que a gente trouxe aqui, né? Porque acho que a maioria das pessoas aqui gosta de fazer aquele churrasquinho, pá, ou comer uma carne em casa. Então, lá em 2018, era notório, o preço da carne ali, né, do quilo do contrafilé, estava custando ali R$19. Enquanto, se a gente for no mercado hoje, em alguns lugares está 30, em outros 32, o que quer dizer que a carne subiu 50% de 2018 até 2021, ou seja, em 3 anos, o preço da carne subiu 50%. A gente vai comparar isso depois com o nosso dinheiro, com os nossos investimentos, com o nosso salário, e a gente vai ver que, na verdade, a inflação acabou subindo muito mais do que a maioria dos investimentos que a gente vê por aí e alguns dos investimentos mais populares do Brasil, alguns investimentos. Então, o primeiro fenômeno é justamente o da inflação, que a gente tem o aumento contínuo de preços numa economia. Inclusive, falando ainda de inflação, se a gente olhar para esse panfleto aqui de mercado, que, putz, a maioria de vocês não deve nem ter visto panfleto de mercado na vida, mas isso aqui é do lado dos anos 2000, por exemplo. A gente tem aqui, a gente até circulou o preço do pão. Quanto que está um pão hoje, um filãozinho hoje? Está o quê? 80 centavos, 70 centavos, 90, R$1? Lá em 2000 custava 5 centavos. Então, se a gente arredondar que agora custa R$1, quer dizer que o preço do pão já subiu 20 vezes em 20 anos. Então, assim, ainda bem que nem tudo subiu nessa proporção, né? Mas a gente vê um aumento acelerado de preços no Brasil por diversos motivos, né? Uma é porque a questão é recorrente e justamente para a gente ter uma moeda fraca, a gente depende de outras moedas. Inclusive, a moeda que a gente mais depende, que todas as commodities do mundo dependem, é o dólar. Então, a gente vê o dólar se valorizando, subindo, a gente acaba tendo todas as nossas matérias-primas mais caras, ficando mais caras, e por isso a gente acaba vendo a inflação avançando mais do que o que a gente consegue ganhar dinheiro
na ponta de receber o dinheiro efetivamente. Inclusive, tem uma história que muitas pessoas devem até contar para vocês de hiperinflação que a gente teve lá, me corrija se estiver errado, aí anos 80, anos 90, não sei, plano Collor, que reetiquetavam os preços todo dia, subia 100% lá o preço do pão, era 1 centavo, no outro dia estava 2 centavos, então muitas das pessoas precisavam justamente ter os investimentos que conseguissem neutralizar essa inflação. E, assim, nada mudou. Agora a questão é que a inflação está mais controlada, ela ainda come parte do nosso dinheiro, do nosso poder de compra, inclusive é possível ver nessa imagem aqui, que lá em 2005 a gente ia com R$100 no mercado, enchia o carrinho, hoje a gente vai lá, pega 2, 3 itens lá, já dá R$100, então assim, nada mudou, da hiperinflação, do período sem inflação ou agora. A grande questão é conseguir justamente ter rendimentos acima da inflação, e talvez até bem acima da inflação, dependendo de como alocar o seu dinheiro, de como alocar os seus investimentos e conseguir acelerar aí a realização de sonhos, a realização de objetivos durante a vida. Então, o primeiro tópico a ser abordado aqui é justamente a questão da inflação, que é o aumento contínuo e generalizado dos preços de uma economia, como a gente falou aqui, por diversos motivos, principalmente aí nas matérias-primas, no aumento das matérias-primas, que é repassado ao consumidor. Então, por isso a gente tem o fenômeno da inflação, que é muito forte. Inclusive, como a gente estava falando antes, a gente precisava de R$100 para conseguir fazer uma compra, agora a gente precisa ir com R$500 para o mercado, e ainda assim, às vezes, a gente não consegue. E não é só para mercado não, tá? Qualquer coisa, imóvel, a gente vê que há 20 anos atrás um terreno custava R$20 mil, agora está custando 300 mil. Carros, a gente está vendo, carro usado está subindo de preço por causa da falta de oferta no mercado. Então, todos os itens aí acabam sofrendo essa regulação aí da inflação baseada em câmbio e também, claro, na lei da oferta e da demanda. Por isso, um dos caminhos para a gente justamente superar o fenômeno da inflação, que é medido através do IPCA, vocês já devem ter visto esse índice aí, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que quer dizer IPCA, vocês devem ter visto isso aí já no jornal, no Boletim Focus que o Banco Central solta, ou então no Jornal Nacional, ou em qualquer lugar, vocês já devem ter visto, é a medida da inflação. E uma das maneiras que a gente tem de sobrepor a inflação, de a gente conseguir fazer o nosso dinheiro render mais do que o que ele desvaloriza com a inflação, é justamente investir o dinheiro especificamente. E qual o investimento mais popular que a gente tem no Brasil hoje, e que muitos de vocês devem ter algum contato com ele, ou conhecem pelo menos alguém que tem contato com ele, e poupança é o investimento mais popular entre os brasileiros. Poupança é sim denominado um investimento, a gente até coloca uma aspas em volta dela, porque na verdade, assim, de praticamente todos os investimentos, se a gente olhar, os investimentos têm 3 fundamentos grandes, né? Um tripé dos investimentos a gente poderia colocar. Liquidez, que é a capacidade que eu tenho de transformar esse investimento em dinheiro de novo. Eu tenho a rentabilidade do investimento, quanto maior, mais rentabilidade eu tenho, e o fator risco, que quanto mais arriscado um investimento é, maior risco eu tenho. Então, olhando para esse tripé, esse critério dos investimentos, a poupança hoje seria o investimento menos viável ou menos atrativo dentre todas as opções que a gente tem de investimento. Mesmo assim, ela é o investimento mais popular ainda entre todos os brasileiros. E a gente vai ver, inclusive está aqui embaixo na apresentação, que a poupança está perdendo para a inflação e tem a pior rentabilidade real em 18 anos. O que é rentabilidade real? É a rentabilidade do investimento descontada a inflação. Então, o investimento, vamos dizer que ele renda 20% no ano, só que a inflação foi de 10% ao ano, ou seja, os preços avançaram 10%. Então, minha rentabilidade real foi de 10% nesse investimento. Agora, a da poupança, a rentabilidade real está dando negativa, ou seja, a inflação é maior do que a rentabilidade que ela apresenta. E como que a poupança rende? Qual que é o fundamento dela render? Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, ela rende 0,5% ao mês mais TR. Agora, se a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, então ela rende 70% da Selic. Tá, mas Douglas, peraí. O que é Selic? Que rende 70% da Selic?
8,5% ao ano, eu não entendi direito. O que é Selic? Selic, vocês já devem ter visto por aí também, é recorrente as notícias. Ano passado e retrasado a gente viu frequentes baixas da Selic. Todo jornal lá, de 3 em 3 meses, a gente via o Banco Central e o Copom decidiram reduzir a taxa da Selic. Então, a taxa da Selic era muito alta lá atrás, acabou decrescendo bastante, e depois agora a gente está vendo a Selic voltando para um leve ciclo de alta. Hoje a Selic tem 3,5%, e a Selic é justamente a taxa básica de juros da nossa economia. Basicamente, ela influencia todas as outras taxas do mercado, como as cobradas em empréstimo. Então, se for pegar um empréstimo no banco, inclusive financiamento de banco, acho que é um bom exemplo para a gente dar agora. Muito se ouviu que 2020 foi o melhor ano para se fazer financiamento imobiliário. E por que isso? Porque a Selic estava nas mínimas históricas. A gente chegou a ter Selic de 2% ao ano, enquanto há 5 anos atrás as taxas Selic passavam dos 2 dígitos. A gente tinha mais de 10% ao ano na Selic. Então, justamente por a gente ter uma Selic muito baixa, os índices de juros que eram fixados, as taxas do financiamento estavam sendo fixados baixo também. A gente viu financiamentos a 5%, 6%, 7% ao ano sendo fixados, e aí você podia pegar um financiamento com taxas mais baratas. Assim, outra questão é saber se financiamento é um bom ou não negócio. Tudo é passível de cálculo, tá? Muita gente aí por aí, inclusive YouTube, etc., fala assim, não, o negócio não é financiar, é morar de aluguel, aí você junta o dinheiro, você vai conseguir comprar casa muito antecipada. Então, você vai ouvir vários discursos, mas a verdade é que só um planejamento financeiro, de fato, um cálculo tranquilo ali, não é difícil de fazer, vai conseguir te mostrar se o financiamento eventualmente é a solução para você ou não. Mas em 2020 a gente teve essa questão dessa menor taxa histórica em relação a financiamentos, a empréstimos, e agora a gente está de novo num ciclo de alta, que a Selic está saindo de 2% para 2,5%, 3,5%. E justamente a Selic, ela acaba regulando todo o mercado, porque quanto mais os juros sobem, menos a gente consome, menos a gente pega empréstimo, menos a gente parcela a coisa, e quanto mais ela baixa, mais a gente quer colocar, mais a gente quer comprar alguma coisa na economia. Então o governo olha, vê se a inflação está muito alta ou muito baixa, vê como está o consumo no mercado, e ele toma a decisão se ele sobe ou abaixa a Selic. Tem uma pá de outras coisas aí para falar sobre Selic, sobre investimentos internacionais, se o investidor vem ou não, mas eu acho que aí já é um pouco mais avançado e que a gente eventualmente pode tratar depois num próximo encontro, beleza? Então, basicamente, o que a gente tem que ter é que Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. E justamente a Selic, então, é a base do rendimento da poupança. Ou seja, sempre a poupança vai render menos do que a Selic, ok? Se ali a gente tem um cenário de Selic de menos de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic. Ou seja, se a Selic está em 5% ao ano, a poupança rende 3,5% ao ano. É uma conta simples, tranquila, beleza? E aí, só para a gente ter referência de rentabilidade. E aqui, ó, a gente está colocando assim, ó, rendimento da poupança contra a CDI. Onde está a CDI, leia-se Selic, tá? Que são praticamente a mesma coisa, só muda o nome, que é, na verdade, CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é como os bancos chamaram a Selic diarizada para se emprestar dinheiro, mas vamos fazer aqui um comparativo de poupança contra Selic. Selic seria essa linha preta que está acima, e a linha verde embaixo seria a poupança. Então, esse rendimento da poupança em relação à Selic, nesses últimos 2 anos, essa informação está bem atualizada, então a gente consegue ver que ele sempre acompanha a linha da Selic, porém ele sempre abaixo, e essa boca cada vez abrindo mais, ok? Então, esse seria aí uma simulação de investimento na Selic e uma simulação de investimento na poupança. Qual que é a diferença de cada uma delas? E aqui a gente tem a poupança contra a inflação, que a gente acabou de falar agora há pouco. Se a gente pegar esses últimos 2 anos, então, a linha azul, que vem de baixo e acaba engolindo a linha verde, é a inflação. Ou seja, a inflação está acima do que a poupança teria rendido nesses últimos 2 anos. Então, a gente vê um cenário realmente se invertendo aí, a inflação acelerando cada vez mais e a poupança cada vez mais ficando para trás. Já ficava para trás em relação a outros investimentos, agora também está ficando para trás em relação à desvalorização do nosso dinheiro. Mas calma aí, Douglas, como assim desvalorização do nosso dinheiro, valorização? Já mais fácil para a gente. Beleza.
Vamos dizer que tinha um botijão de gás que custava R$100 há 2 anos atrás, beleza? O botijão de gás é só um exemplo. Você pode usar o exemplo que você quiser aí. Pode ser um par de chinelo, um maço de alface, um maço de cigarro. Vamos dizer que esse botijão de gás custava R$100 há 2 anos atrás, ok? A inflação é a desvalorização do nosso dinheiro. Ou seja, como a gente viu a carne lá que saiu de 20 para R$30, o bujão de gás saiu de R$100, que custava 2 anos atrás, para custar R$106 agora, no dia de hoje, ok? Enquanto, se eu tivesse investido R$100 na poupança 2 anos atrás, eu teria hoje R$105, ok? O que quer dizer isso? Que os R$100 lá atrás, que eu tinha na minha mão, que comprava um botijão de gás, hoje, a R$105, que é o rendimento que ela teve na poupança, eu não conseguiria mais comprar o botijão de gás. Então, é esse o fenômeno que explica que a poupança acaba rendendo menos do que a desvalorização do nosso dinheiro. Os produtos sobem mais do que o rendimento que eu tenho dentro da poupança, ok? E a gente usou a poupança aqui justamente como exemplo, por quê? Por ser o investimento mais popular entre os brasileiros, ok? Então, acho que com esse slide aqui acabou ficando mais claro que a gente teria essa desvalorização. Porém, além da poupança, existem alguns outros investimentos. Nem estão todos os investimentos aqui, mas existem uma gama gigantesca de investimentos que a gente, justamente como assessor e como educador financeiro, a gente tem que conhecer todos eles, a gente conhece profundamente, inclusive, mas a gente tem ali campo de renda fixa e renda variável. Vocês já devem ter visto que estou investindo em renda variável, estou investindo em renda fixa. A gente também não precisa abordar muito profundamente agora, mas basicamente renda fixa, eu sei quanto que eu vou receber no final do contrato, lá no final do meu acordo, que eu vou deixar o dinheiro investido. E renda variável, eu não sei quanto que eu vou receber. Basicamente essa a diferença, mas o que a gente queria destacar aqui é que existem alguns investimentos que são os mais populares que a gente listou aqui, que são alternativas à famigerada poupança. A gente tem Tesouro Direto, a gente tem LCI, LCA, CRI, CRA, CDB, RDB, letra de câmbio, letra financeira, debênture, fundos de renda fixa, fundos imobiliários, câmbio, fundos cambiais, fundos imobiliários, acho que eu já falei, multimercado, fundos de ações, opções, termo. A gente tem realmente inúmeras opções de investimento e que, na verdade, ter o conhecimento sobre esses investimentos é o que pode fazer a diferença entre ter uma rentabilidade ruim e uma boa rentabilidade. Afinal, ninguém melhor para cuidar do seu dinheiro do que você mesmo. Então, o nosso trabalho como assessor é justamente facilitar, é justamente ter essa comodidade, é justamente para ter essa ponte com o cliente. Mas absolutamente que você conseguindo tomar suas decisões e vendo o que faz mais sentido para suas aplicações, para sua vida financeira, é o melhor dos mundos. Por isso, a gente até trouxe uma simulação breve aqui. Lógico que a rentabilidade passada não quer dizer nada em relação à rentabilidade futura, mas falando de investimentos, a gente até trouxe alguns investimentos aqui para mostrar o poder deles que ele tem sobre o nosso dinheiro. Aqui, a gente tem o índice Bovespa nesses últimos 2 anos. O índice Bovespa é basicamente o índice da nossa Bolsa de Valores. Apareceu aqui na tela. É basicamente o índice da nossa Bolsa de Valores. Então, a gente tem aqui em azul o CDI, que é a Selic que a gente traçou lá atrás, e aqui a gente tem o nosso índice da Bolsa de Valores para mostrar para vocês que nos últimos 2 anos a nossa Bolsa já subiu 25%. Mas Douglas, teve uma queda ali, não é perigoso a Bolsa de Valores? Depende, se você souber ou não souber o que está fazendo, ela acaba tendo um risco diluído, né? Mas tá bom, Bolsa de Valores meio arriscado, né? Vamos ver outro investimento aqui para colocar aqui também. Beleza, vamos investir um pouquinho em dólar. Enquanto a Bolsa de Valores subiu 25%, o dólar aí subiu já quase 40% nesses últimos 2 anos. Agora está dando uma recuadinha, deve estar ali na base dos 35%, mas ainda assim subiu bastante nesses últimos 2 anos. Mas dólar também é meio... oscila um pouco também, não tem outro investimento? Temos fundos imobiliários que estão em roxo aqui nesse gráfico. A gente traçando aqui um exemplo de fundo imobiliário, a gente tem mais de 40% que ele rentabilizou nesses últimos 2 anos acumulado. Tá bom, mas consigo mesclar mais minha carteira? Existe, o que mais que a gente pode colocar de investimento aqui? Eu consigo investir em ouro. Ouro é um ativo muito famoso para proteção de carteira. A gente consegue com ouro quando a gente tem crises, o preço do ouro normalmente sobe muito, e além disso ele é dolarizado, ou seja, ele sobe duplamente. A gente coloca um pouquinho de ouro na carteira, beleza? Quanto que subiu o ouro nesses últimos 2 anos? Subiu 50% em 2 anos.
Caramba, então a gente tem investimento em ouro também? Tem. E que mais investimento que a gente tem? Ah, tem a Bolsa Americana. Bolsa Americana subiu 100% nesses últimos 2 anos. E a gente acaba olhando só para a nossa bolsa aqui, ou nem para isso a gente olha. Então lá a gente tem ativos incríveis, ativos dolarizados, e que eventualmente a gente pode comprar. Se você quiser comprar hoje a ação da Apple, se eu quiser hoje comprar uma ação da Disney, se eu quiser comprar hoje uma ação da Nvidia, eu posso comprar essas ações hoje através de BDRs. Então a gente consegue também ter investimento em ações fora do Brasil, de empresas que têm lucros absurdos, como Facebook, Google. Então a gente também consegue investir nesse tipo de ações. Então, a gente tem aqui uma gama gigantesca de produtos, e além disso, a gente setou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 linhas aqui na tela. Agora, tipos de investimento, a gente tem, sei lá, dezenas de tipos de investimento, 30, 40 tipos de investimento. E se a gente olhar isso, como cada um se comportou, né? Tá aparecendo aqui na tela. Se a gente olhar cada investimento, como eles se comportaram, a gente vê aqui que a gente tem diferentes rentabilidades para diferentes investimentos. Isso é natural. Alguns caíram ali durante a crise, enquanto outros subiram durante a crise. Olha aqui, eu queria chamar a atenção aqui, ó. O ouro, a puxada dele foi justamente ali em 2020, durante a crise, enquanto, em contrapartida, a bolsa caiu durante a crise. Então, a gente tem investimentos que são inversamente proporcionais e que, mesmo assim, nesse cenário de 2 anos que a gente está vendo aqui, eles acabaram tendo uma rentabilidade positiva em todos eles e todos superiores à Selic, né, que é o CDI que está sendo mostrado aqui, mesmo a gente sabendo que o CDI ainda é superior à poupança. Então, só para a gente conseguir abrir um pouco os nossos olhos, o nosso horizonte. E aqui, se a gente tivesse, de novo, cada caso é um caso, cada perfil de investidor é um perfil, cada rentabilidade que a gente teve pode ser que não seja essa para frente, né? A gente pode ter menos ou mais. Então, se a gente montasse uma carteira mesclada aqui, ó, com 20% em renda fixa, 25% em bolsa no Brasil, 5% em dólar, 20% em fundos imobiliários, 5% em ouro e 20% em bolsa americana, nesses últimos 2 anos nós teríamos conseguido uma rentabilidade média de 18% ao ano. Ok? Guarda esse número aí de 18% ao ano. Isso que a gente passou por uma crise, né? Se a gente pegar os últimos 2 anos, a gente está falando que a gente está partindo lá do meio de 2019 para chegar no meio do ano de 2021, entendeu? Então a gente comprou lá em 2019, ou seja, a crise praticamente aqui é como se a gente tivesse não mexido no dinheiro durante essa crise que a gente teve aí durante o último ano. Então, se a gente teria tido essa rentabilidade aqui na carteira, olhando para o passado, e aqui a gente tem uma simulaçãozinha aqui, ó. Se a gente investisse 10 mil reais hoje e mais 500 reais por mês durante os períodos que estão ali embaixo, com essas rentabilidades, a gente teria esse valor de dinheiro. Olha a diferença de saber investir ou não saber investir. Na primeira coluna, a gente tem uma rentabilidade anual em média de 3,5%, a gente colocou. Hoje, para vocês terem noção, a poupança deve estar rendendo algo em torno de 2,5% ao ano, ou seja, é menor do que essa rentabilidade. Se eu investisse os 10 mil reais mais 500 reais por mês durante 5 anos, no investimento de 3,5% ao ano, de média, eu teria de retorno 45 mil reais. E em 10 anos, 87 mil reais. Enquanto, se a gente conseguisse uma rentabilidade de 15%, o que é bem superior a esses 3,5%, eu teria um valor em 5 anos de 63 mil reais em 5 anos, ou de, pasmem, 170 mil reais em 10 anos, ou seja, em 10 anos, o valor que eu teria em caixa seria o dobro do valor com o investimento a 3,5, investindo o mesmo dinheiro. Por isso que a gente ilustra aqui o poder dos investimentos, o poder de conseguir tomar a decisão correta dentro dos investimentos, e para isso que a Wise e também o nosso educacional está aqui, né? Para a gente poder falar de dinheiro, arrumar a vida financeira e, claro, também propiciar os melhores investimentos possíveis. A gente, de novo, ressalta que a gente não promete nenhuma rentabilidade, absolutamente, a gente está falando de 15% aqui, é uma simulação, mas justamente olhar para todos os investimentos e saber o qual faz mais sentido para você, o qual vai te trazer mais retorno, é muito importante para você conseguir potencializar o seu retorno, e foi isso que a gente quis trazer aqui em pauta, que a gente está falando de 15% aqui, e nesse exemplo que a gente deu, a gente conseguiria 18% ao ano nos últimos 2 anos, com uma carteira feita dessa forma. Todo mundo tem carteira feita dessa forma? Não, absolutamente não. Dependendo de perfil de investidor, dependendo da aptidão do investidor, do conhecimento do investidor, ele vai ter menos ou mais. Eventualmente, um investidor
mais experiente, conseguiu até aproveitar a queda que a gente teve no último ano para comprar na baixa e conseguir ter uma rentabilidade muito superior. Por isso que a gente traz aqui que é tão importante a gente ter conhecimento nos investimentos. Às vezes a gente se dedica tanto, né? 5 anos numa universidade, 6 anos, médico 10 anos numa universidade, a gente se dedica muitas horas por semana para aprender um idioma novo, por exemplo, inglês, e às vezes a gente não olha tanto para a parte financeira, o que dá tanta diferença na nossa vida aí para a gente conseguir realizar o que a gente gostaria de realizar. Então, basicamente, a gente passou ali por inflação, passou pela poupança, né, os tipos de investimento e o grande potencial que os investimentos têm. Então, para isso, a gente já convida todos para participarem do curso do EAD do Senai, para começarem a ter esse tato, né, com a vida financeira, para arrumar as finanças. E a gente também convida todos a conhecer o VFI, né, que é o Vamos Falar de Investimentos.com.br. Na verdade, a gente nem lançou ainda, a gente vai lançar agora em junho de 2021 essa plataforma educacional da Wise. Então a gente vai ter lá curso de tudo, desde finanças pessoais até conhecendo todos os investimentos e até formação de traders, né? Para alguém que quer, muita gente fala, day trade é bom, day trade é ruim. Isso depende muito do nível de conhecimento, depende muito de muita coisa. A maioria acaba perdendo dinheiro, mas justamente porque de novo, para você vir a se tornar um médico, você estuda 10 anos para se tornar um médico, por exemplo. E agora, para se tornar um trader, a pessoa acha que abrir um gráfico lá e de um dia para o outro vai conseguir operar. Então, a gente vai ter conteúdos para todos os níveis de formação e até como uma forma da gente também se antecipar e se redimir da gente não ter conseguido fazer a apresentação pela manhã aqui no Senai e complementar o curso de finanças pessoais do Senai, o Guilherme autorizou aí, né, o Guilherme, nosso gestor, autorizou a gente, depois eu volto nesse slide aqui, mas ele autorizou a gente a colocar 50% de desconto no curso de formação de investidores. Sabe todos aqueles investimentos que a gente viu lá, CDB, RDB, etc, etc, a gente passa por todos eles profundamente e as aulas serão ao vivo comigo, tá? Durante 2 sábados, o sábado, se não me engano, dia 5 de junho agora e dia 12 de junho, e serão ao vivo, e por isso a gente consegue ter interação, por 2 motivos. O primeiro é justamente para a gente conseguir ter essa parceria firmada aqui, que a gente acabou não conseguindo fazer a primeira palestra, então é uma forma da gente se redimir. E o segundo motivo é porque a nossa plataforma vai ser lançada em junho agora. Então, o curso que vai estar lá gravado, a gente pode fazer ao vivo, trocando informação, e o curso que vai estar lá, vocês vão observar, está por 297, a gente consegue colocar aqui por 149, entrando através desse QR Code, e fazendo a inscrição aí por tempo limitado, confirmar com o Guilherme, mas se não me engano, até domingo a gente vai conseguir liberar esse valor. E não é converte de vendedor, não. O preço de 149 vai ser só feito aqui nessa live, e se a gente tiver depois a live para recompor, né, a turma do Senai, só vai ser feito aqui, preço do curso mínimo lá 297 e gravado. A gente vai fazer ao vivo e ainda com um grupo de tirar dúvidas, mas focado em investimento, tá? Já é um passo depois de finanças pessoais, mas a gente vai abordar todos os tipos de investimento e aí ver também todo o perfil de investidor, dar uma pincelada em imposto de renda para investidor. Então a gente tem todas essas esferas aí para abordar e eu acho que vai ser um grande curso para vocês. A gente viu aqui a questão de saber investir, deu 100 mil reais de diferença ali no nosso exemplo, então 100 reais tá realmente de graça. Então, isso não precisa usar cupom, tá? Esse QR Code vai direto para uma página Senai/VFI, então é uma página que vai ser daí tirada do ar logo em seguida, e aí é extensível também para amigos, para parentes, podem se cadastrar lá, e a gente vai fazer aula ao vivo nos 2 sábados, das 9 até as 11h30 da manhã, ok? São 2 sábados de duração. Beleza? Então, em relação ao curso, fiquem à vontade. Em relação ao Wise também, se quiserem entrar em contato com a gente para fazer investimento efetivamente, também fiquem à vontade. A gente vai deixar o meu contato e o do Guilherme aqui também, e também da nossa equipe toda. E aqui, esse outro QR Code aqui, é para a gente ter a gente já está disponibilizando aqui também, exclusivamente para essa palestra, um grupo no qual a nossa mesa de renda fixa e renda variável vai soltar informações de mercado, ou solta informações de mercado lá recorrentemente. Então, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, tem um monte de informação de mercado, falando de empresas, de investimentos lá. Então, e aí não paga nada, tá? Se vocês podem entrar, fiquem à vontade, beleza?
vocês já vão ser redirecionados para a página também, para fazer a entrada dentro do nosso grupo, sem custo nenhum, justamente com todas as informações de mercado que os traders, que os nossos clientes recebem também diariamente, beleza? Então, a gente tem o grupo, tem o curso aí que a gente está oferecendo com essa condição realmente especialíssima, totalmente fora da curva. Então, é uma oportunidade e justamente por tempo limitado. As inscrições vão até domingo. E eu queria agradecer, eu também queria deixar meu contato do @afaculdade-do-dinheiro no Instagram e no YouTube. A gente tem um canal que a gente fala sobre investimentos, sobre ações também, e conteúdo gratuito, então podem seguir lá também. Eu vou estar esperando, vai ser um prazer ter todos vocês lá. Inclusive, lá, comenta lá no vídeo, lá, ó, vim da palestra do Senai, Douglão. Tamo junto. Então, eu agradeço já todo o tempo que foi desprendido de todos vocês que assistiram, todos que vão assistir. Passo a palavra agora acho que para o Guilherme, né? E eu espero ver vocês em breve aí, tanto no curso quanto em outras palestras mais profundas que a gente possa fazer e que a gente tenha mais tempo para conversar, ok? Grande abraço e obrigado. Agora a palavra vai para o Irai, tá, Douglas? O Guilherme a gente não conseguiu voltar com ele, tá bom, Irai? Você já está ao vivo. Ok. Legal. Douglas, nós temos algumas perguntas aqui, né, para passar para você. O pessoal acabou fazendo. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes aqui, que assim, você apresentou todos esses investimentos, tal, tudo, né? Aplicação em ouro, aplicação lá fora, tesouro direto, que você colocou também lá, e você também falou do curso, né? Mas assim, para eu acessar esses investimentos, eu não preciso passar pelo curso, né? Eu consigo me cadastrar lá na... Queria que você desse esse panorama aí para o pessoal, também para o pessoal saber da disponibilidade que já existe aí imediata para eles, né? Caso eles tenham interesse, tenham alguma condição de fazer isso aí até sozinhos. Na verdade, assim, todos os investimentos que a gente falou aqui são quase que commodity, nem é exclusividade da XP ter isso ou do nosso escritório. Então, eventualmente, você vai ter acesso a esses investimentos, até pelo banco, eventualmente, se alguém tiver conta no Nubank, Banco Inter, próprio Itaú, alguns outros bancos, outras instituições de investimento. Então, a gente não é exclusividade da XP ter os investimentos, alguns deles são, eventualmente, algum fundo imobiliário, algum fundo você vai encontrar em uma plataforma e não em outra, mas em vias gerais, absolutamente, que você não precisa nem, na verdade, passar por a gente como assessoria, mas você pode ir lá pegar na prateleira, porque está disponível para todos, tá? Então, o investimento é justamente, é quase uma commodity, está aberto para todo mundo. A grande questão é que muitas das pessoas acabam não olhando para os investimentos em si, com essa gama toda que tem, né? Não tendo um conhecimento. Acaba vendo a CDB, LCI, LCA, puta sopa de letrinha, não sei o que significa cada coisa. Tipo, a CDB é bom, né? Investimento, Douglas? Não necessariamente, porque existe CDB bom e CDB ruim. Então, como que a gente avalia? Então, é justamente essa questão, mas existe CDB de todos os níveis lá dentro do teu banco. Com certeza, uma maioria de vocês já passou por alguns gerentes de banco que ofereceu CDB aí. Legal. Ô Douglas, o nosso pessoal aqui, o grande público nosso aí que está assistindo aí a gente agora e vai assistir, é um pessoal novo, né, que está começando carreira, estão fazendo Senai, vão continuar os estudos aí deles, muito provavelmente aí para um curso técnico, para uma faculdade, né, e assim, praticamente 100% dos nossos alunos aqui, eles estão empregados, né. Então, assim, pela sua experiência, e o que é que você recomendaria para esse pessoal, que é um pessoal novo, né, faixa aí média de 18 anos, estão empregados, na sua maioria, né, e tem aí longo tempo aí pela frente, o que é que você poderia sugerir aí, assim, um investimento, assim, que seria um investimento relativamente seguro, né, que dê aí um rendimento maior do que a poupança e que tenha pelo menos uma segurança próxima à poupança, para que esse participante aí não tenha dúvidas de que realmente ele pode investir, ter uma rentabilidade maior do que a poupança normalmente oferece. Tá perfeito, realmente. Quando eu tinha 17, 18 anos, quem dera eu soubesse tanto de investimentos. Por isso que, assim, a primeira dica, na verdade, que eu dou é justamente, se possível, se cadastrem na questão do EAD do Senai, que eu acho que é um curso que de graça e consegue administrar o dinheiro. E aí, justamente, você conseguir passar do ponto que você consegue guardar dinheiro, né? Guardar dinheiro é importante, mas mais importante é investir, que a gente viu aqui, senão a poupança vai comer seu dinheiro. Então, melhor do que a poupança, efetivamente, e com as mesmas características, ou até com características melhores, eu diria que a gente tem o Tesouro Selic, Tesouro Direto Selic. Porque, falando de Tesouro Direto, existem 3 vertentes, tá? Existem pré-fixados, IPCA e Selic.
Então, a gente precisa saber também onde a gente está colocando nosso dinheiro, que às vezes a gente coloca no Tesouro Direto, que é IPCA, por exemplo, e o vencimento dele é 2045. Eu só vou poder tirar o dinheiro em 2045. Então, tipo, é importante observar todas essas características dos investimentos. O Tesouro Selic, apesar dele ter lá uma data de vencimento, ele tem liquidez diária. Eu posso tirar ele a qualquer momento. Então, é a mesma característica da poupança, de tirar. Só que ele é melhor do que a poupança no quesito de que, na poupança, o meu dinheiro rende no aniversário da poupança. Se eu coloquei o dinheiro na poupança no dia 20 do mês, só no dia 20 do mês seguinte que ele vai ter rentabilidade. Enquanto no Tesouro Direto, né, Tesouro Selic, a rentabilidade é diária. Então, essa característica já é melhor. E, além disso, o Tesouro Selic rende Selic. E que a gente viu ali agora que a poupança rende 70% da Selic. Então, justamente, é um investimento com características parecidas e que já tem uma rentabilidade um pouco melhor. Ok? Em relação à segurança, aí é bastante alta a segurança de eu ter aplicado no Tesouro Selic aí, por exemplo, a questão da segurança. O Tesouro Selic, na verdade, tem uma segurança maior do que a da poupança, propriamente, tá? Porque a segurança da poupança, na verdade, está atrelada à instituição financeira, e se a instituição financeira quebrar, eu tenho o Fundo Garantidor de Crédito, que me garante até R$250 mil investido, que é uma espécie de um seguro que os bancos fazem, uma espécie de rede de proteção, assim, sabe, se o equilibrista cair, os bancos têm isso, que ele me garante até R$250 mil aplicado por CPF. Porém, se quebrar o banco e se quebrar o Fundo Garantidor de Crédito, o próximo que quebraria, na teoria, seria o país, seria a Instituição Financeira Nacional, o Banco Central. E eu investi no Tesouro Direto, eu estou investindo direto no Banco Central. Ou seja, eu estou no terceiro degrau, na verdade, da quebra ali, vamos dizer. Então, na verdade, eu sobrepasso essa questão de risco que eu teria da instituição financeira e da FGC. Eu estou já na terceira etapa. Ok? Então, na verdade, assim, né? A gente tem o Tesouro aí que dá uma segurança maior do que a própria poupança, rendendo mais, e ainda à nossa disposição, nós simplesmente não fazemos isso, né? Por falta de conhecimento. Ainda bem que nos últimos anos, na verdade, a gente teve uma pequena mudança de cenário. Apesar da poupança ainda captar muito, a gente viu também, em alguns meses atrás, recorde de retirada da poupança e também temos números recordes de novos CPFs no Tesouro Direto. Então, cada vez mais as pessoas têm olhado para isso, que é uma informação simples. Você se cadastra através de qualquer instituição ou direto no Tesouro Direto, e aí você pode fazer as aplicações em Tesouro. Mas mesmo o Tesouro, como eu falei, é importante você saber os diferentes níveis que tem lá, etc., porque acaba sendo uma informação disponível também, tá? Isso aí é tranquilo, questão de 15, 20 minutos olhando, você já consegue decidir por isso. E eu não preciso ser um investidor, não preciso ter muito dinheiro para fazer isso daí. Eu posso, com pouco dinheiro, fazer uma aplicação lá no Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem títulos a partir de R$30. R$30 eu já consigo. Exato. E eu preciso colocar R$30 todo mês, eu tenho que ter esses R$30 ou não tenho nenhuma obrigação? Não, sem obrigação. O Tesouro Direto basicamente um título de dívida que o governo coloca para ele se refinanciar. Basicamente isso. O governo dando rolagem do dinheiro. Então, ele coloca todos os dias novos títulos lá para negócio. Então, basicamente, quando você compra um Tesouro Direto, você está comprando um título do governo para ele te pagar juros. Basicamente é isso. Eu estou emprestando dinheiro para o Brasil, vamos dizer assim. Legal, bacana. Okay. Legal. Deixa eu ver aqui enquanto a poupança e o CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Só para fazer a comparação. Sim, que também é seguro. Também é muito seguro o CDB. Depende, né? Assim, CDB também tem fundo garantidor de crédito, mas a gente tem bancos menores e bancos maiores. Normalmente, o que acontece? Bancos maiores, o CDB de bancos maiores, quando você vai lá para fechar um CDB, ele vai te oferecer um CDB com uma rentabilidade muito ruim. É um CDB que rende 70%, 80%, 90% da Selic. Então, apesar de ser um investimento que tem a mesma segurança da poupança que a gente tem, todos os CDBs não, eu não posso generalizar, mas a maioria dos CDBs que oferecem para a gente no banco acabam tendo rentabilidades muito pequenas em relação ao que a gente poderia ter. Então, se a gente acaba abrindo conta numa corretora ou num banco que é mais descentralizado, a gente vai ver o cardápio lá dos CDBs, a gente vai ver CDB oferecendo 130%, 120% do Selic.
Enquanto no grande banco, igual alguns anos atrás, fui ajudar meu avô lá em umas aplicações que ele tinha, vi um CDB lá que rendia 68% da Selic. Ainda tem que pagar imposto de renda em CDB. Ou seja, rendia muito menos do que a poupança o CDB que ele tinha. Então, às vezes você acha que o CDB é melhor que a poupança. Não necessariamente. Então, por isso, conhecimento de investimentos acaba sendo importante. Perfeito. Ok. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas que o pessoal colocou e vou passando para você, Douglas. Claro, vamos lá. Tem aqui, tá anônimo, né? Ele está perguntando assim, qual é a melhor forma de investimento, poupança ou tesouro direto? Acabou de ser respondido, né? Valeu, Anônimo. Tamo junto. De novo, Anônimo, nos dias de hoje, investir em ouro é uma boa? Assim, falar especificamente sobre investimentos, né? Qual investimento é uma boa, qual não é muito difícil, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas numa carteira diversificada, eu posso falar da minha, por exemplo. Minha carteira é bem diversificada. Eu tenho uma pequena fatia de ouro. De 2 a 3% da minha carteira é ouro, tá? Porque justamente como a gente viu, muitas das pessoas, ou a maioria das pessoas, não esperava que no carnaval do ano passado, de 2020, a gente ia amanhecer na quarta-feira de cinzas com tudo fechado e uma pandemia gigantesca acontecendo aqui no Brasil. E a nossa bolsa derretendo 15% num dia. Então, ter alguns investimentos que te fazem o contraponto, como por exemplo dólar e ouro, acaba sendo importante. Porque o dólar é muito forte, invariavelmente ele vai continuar subindo em relação ao real, não de forma linear. Igual, ele chegou a 6, agora voltou para 5. Eu acho que o dólar, um dia veremos dólar a 7, 8 reais, mas pode ser que demore 2, 3, 5 anos. Porque questão inflacionária dos Estados Unidos contra inflacionária Brasil, né? Então, a nossa inflação é muito maior que a dos Estados Unidos. Mas isso é um papo muito técnico, eu acho. Então, eu acho que ouro é um bom ativo para se ter, mas não investir assim grande, pesado em ouro. Tipo, 30, 50, 100% do que você tem de investimento colocar em ouro, acho que não é um bom investimento, porque a gente está no cenário contrário do começo da crise. A gente está num cenário agora de retomada das economias. Então, os investidores, na verdade, estão tentando vender ouro para comprar empresas, para comprar ativos. Então, na teoria, a gente está na contramão aí do momento de comprar ouro, ok? Legal. Então, sempre, na verdade, a estratégia vai ser a gente diversificar e nessa diversificação conseguir alcançar a maior rentabilidade possível. A grande questão está, na verdade, eu acho, em conseguir mudar a diversificação diante de cada cenário. E no cenário de mais instabilidade, a gente pode chegar até, sei lá, 10% de ouro na carteira. E agora, num cenário que a gente está na oposição, a gente está com 2%, eu estou com 2% na carteira. Então, justamente, esse ajuste de carteira também, a gente continua protegido e a gente pode usufruir do melhor do mercado. No caso de eu ter uma conta na XP, né, que vocês trabalham filiados da XP, né? Essa assessoria vocês fornecem para quem, por exemplo, se associa à XP aí de forma gratuita até pelo site, pelo cadastro lá. Exatamente. Na verdade, até a gente vai disponibilizar o link de cadastro para quem eventualmente quiser, né? Justamente com o nosso escritório, para a gente conseguir, mas realmente a assessoria é gratuita, sim, em relação a quem quiser fazer a abertura de conta na XP, ok? Perfeito. Deixa eu ver uma outra aqui, Douglas. Com o aumento da mineração e a procura maior por placas de vídeo, seria bom investir em ações da NVIDIA? Eu tenho ação da NVIDIA, eu posso falar da minha, né? Inclusive, hoje, o NVIDIA, no dia de hoje, foi um dos destaques, né? Na abertura da Nasdaq, né? Que é a Bolsa de Tecnologia Americana. Então, assim, complicado falar especificamente de uma ação. Inclusive, a gente tem profissionais dedicados a fazer esse tipo de análise, tá? A gente tem profissionais da mesa de renda variável, que são analistas e consultores de ações, que fazem esse tipo de indicação, geram esse tipo de relatório para a gente. A gente tem a mesma coisa para renda fixa. O meu trabalho, né, o trabalho do Guilherme, de consultor, de assessor de investimento, aí não passa por fazer indicação ou não de uma compra de ação efetivamente. A gente trabalha justamente com o que os analistas passam para a gente. Mas como eu falei, eu propriamente tenho ações da NVIDIA na carteira, mas de novo eu acho que passa por diversificação, tá? Ok. Tem um outro aqui, anônimo também, né? Não conheço nada sobre investimento e me considero uma pessoa conservadora. No caso do ingresso nesse mercado, devo começar como? Na verdade, assim, é o que a gente falou da diversificação, tá?
dependendo do momento econômico e do perfil da pessoa, na verdade, sim, o perfil da pessoa ela pode acabar mudando também no decorrer da vida, tá? Uma pessoa que eventualmente está começando a ganhar mais dinheiro e tem 20, 30 anos, normalmente, tá? Ela é mais agressiva do que uma pessoa que eventualmente começou a ter uma vida adulta, teve filho, alguma coisa nesse sentido. Então é normal, durante a nossa vida, a gente ter épocas mais agressivas e mais conservadoras. Então isso já é um ponto de partida muito interessante. E lógico que tem a característica da pessoa também, que ela é saber conhecer sobre os investimentos. À medida que a pessoa vai conhecendo mais sobre os investimentos, ela também pode se tornando um pouco mais agressiva no sentido da palavra, né? Mas justamente a maioria das pessoas que começam nos investimentos tem esse perfil mais conservador por causa de nível de conhecimento. Então, primeiro, o mais interessante, eu acho, seria estudar mais sobre investimentos, para saber como moldar a carteira. Inclusive, eu indicaria aproveitar essa oportunidade que a gente está propondo aí do EAD não, né, das aulas ao vivo que a gente está colocando aqui lá no QR Code. Mas, para uma pessoa que está começando, normalmente o que a gente indica é uma composição de carteira bem sutil, bem simples, dependendo do que você busca, dos seus objetivos, claro, para prazo também, muda muita coisa, tá, de pessoa para pessoa, mas em renda fixa, realmente, com certeza, eventualmente ter algum CDB pode fazer sentido para você, eventualmente não, alguma debenture, tesouro bem pouco, acho que só reserva de emergência realmente, porque tesouro, apesar de a gente ter falado que é melhor que a poupança, não é um investimento que a gente utiliza muito, tá? Porque a rentabilidade dele acaba sendo muito baixa também, em relação às outras oportunidades que a gente vê. Então, debentures, CDBs, LCIs, como são isentos de imposto de renda, podem ser uma boa. E, claro, eu gosto sempre também de, eventualmente, olhar para fundos imobiliários também, eu acabo gostando também, dependendo da sua estratégia de investimento, ok? Legal. Mais uma aqui. Na sua opinião, qual o tipo de investimento seria mais viável para quem está começando nesta área, na sua opinião? Acho que mesma resposta aí, né? Muda de pessoa para pessoa. Então, assim, o melhor dos mundos seria você mesmo conseguir avaliar. Mas, eventualmente, a gente também tem essa assessoria aí para tentar dar uma guiada. Não adianta. Conhecimento não tem como escapar do conhecimento. É isso. Outra aqui, o Dogecoin, você acha que é hora de investir nela? Queria saber também. Vamos lá, só para colocar todo mundo em linha, eu acho. Dogecoin é uma criptomoeda, tá? Assim, na linha do Bitcoin, na verdade ela é uma altcoin, porque tudo que não é Bitcoin, né, que foi concebido através do Bitcoin, é uma altcoin, que é uma moeda alternativa. Então, o Dogecoin é uma criptomoeda que muito tem se especulado por causa do Elon Musk, do dono da Tesla, que eventualmente fala assim, a Dogecoin é a moeda do futuro, ou a Dogecoin agora não vai mais usar, e aí ela sobe e fica nessa montanha-russa. Minha concepção é que é uma moeda altamente especulativa, e se você quiser ter criptomoedas, eu tenho criptomoedas em carteira, tá? Eu tenho mais ou menos 5% de criptomoedas em carteira. Se você quiser ter, eu indico a ter projetos mais robustos. Dogecoin foi criada como uma moeda meme, criada como uma brincadeira, uma paródia do Bitcoin, e, portanto, ela sobe e desce na especulação de mercado. Então, não é um ativo que me agrada, não, ok? Legal. Agora é do Guilherme Henrique. Boa tarde, estudo do mercado. Eu estudo o mercado financeiro e como investir na Bolsa de Valores há uns 2 anos. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica, se é melhor deixar 100% do dinheiro no investimento ou tirar uma porcentagem desse dinheiro para realizar trade. Nossa, é uma questão muito pontual. Guilherme, se puder, manda uma mensagem para a gente, entrar lá no grupo lá que a gente falou, que a gente pode conversar e tentar guiar você aí, né, dentro do escritório. Mas, assim, pelo que eu entendi, tá? Ele tá falando 2 coisas. Ele investe em ações, ponto. Ele tá montado com uma carteira de longo prazo, para eventualmente ter uma rentabilidade de longo prazo dentro das ações que ele tem na carteira. E ele está pensando em tirar uma parte desse capital e fazer trades mais curtos. Não necessariamente day trade, mas eu acho que, tipo, comprar hoje uma ação por exemplo, não é para fazer isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem companhias aéreas que podem ser que decolem agora por causa que eu estou vendo que eu acho que pode subir por causa da retomada da economia. Então eu vou comprar a companhia aérea agora para vender daqui a um mês. Então seria um trade mais curto para tentar pegar esse upside de curto prazo. Então, assim, isso depende da sua estratégia. Se você tem condição de olhar o mercado diariamente, fazer esse tipo de análise, olhar os relatórios, que inclusive a gente vai ter lá dentro do nosso grupo também, e tomar esse tipo de decisão,
pode ser uma alternativa, sim, para tentar ter uma rentabilidade maior, para tentar aumentar a sua rentabilidade dentro da carteira. Mas, eventualmente, se você não tivesse esse tino para fazer isso, não tiver as informações consistentes, eventualmente mudar essa estratégia, na verdade, pode vir a prejudicar a sua rentabilidade, ok? Então, basicamente é isso, depende da tua disponibilidade de tempo e conhecimento. Vale a pena entrar em contato com eles lá, Guilherme. Vamos lá, mais uma aqui. Qual corretora você recomenda para começarmos a investir? Eu acho que eu indicaria XP assim por esse momento, né? Sim, Mas legal. sinta-se à vontade para investir por onde quiserem, tá? É importante investir. Perfeito. Uma outra anônima aqui. Se minha renda for baixa, eu consigo comprar uma ação por mês? Consegue. Na nossa bolsa de valores, a gente tem o lote padrão de 100 ações, tá? Então, tipo assim, uma ação que custa R$10, o lote dela você vai ter que acabar comprando por R$1.000. Porém, existe o mercado fracionário, que é um mercado que tem um pouco menos liquidez e que basicamente é só você colocar o nome do ativo que você quer comprar com a letra F no final. E aí você vai conseguir comprar por uma unidade, ok? Perfeito. Qual o melhor investimento a longo prazo? É renda fixa ou variável? Anônimo também. Minha bola de cristal tá meio quebrada, eu não consigo prever agora, tá? Mas eu indico justamente a gente ter uma mescla historicamente olhando, a gente vê que renda variável tem rentabilidades melhores, ok? Mesmo quando a gente tinha um cenário de Selic altíssimo, a nossa bolsa de valores ainda performou melhor do que os títulos que a gente tinha na época. Então, historicamente, o renda variável tem uma rentabilidade melhor, sabendo escolher os ativos, claro, sabendo que você está sendo parte daquilo, das ações que você está comprando, ou dos fundos imobiliários, ou dos ativos americanos, etc, etc. Mas, daqui para frente, eu indicaria também a gente conseguir fazer uma composição de carteira que extraia o melhor em cada período, ok? Eu acho que sempre diversificação vai ser a melhor saída, porque se você colocar tudo numa ação só, por exemplo, e aquela ação fale, você está fora do jogo, você foi para R$0. Então, tudo o que você fez todos os anos já foi por água abaixo. Então, sempre diversificação acaba sendo a melhor alternativa para todos os investidores, minha concepção, né? Legal. Quais são os investimentos de renda fixa que são isentas do imposto de renda, ou seja, já são recolhidas na fonte? Anônimo também. Não. Isenta uma coisa, recolhida na fonte outra coisa. Praticamente todos os investimentos de renda fixa são recolhidos na fonte, os que têm tributação. Por exemplo, o Tesouro é tributado na fonte, ok? Isento de imposto de renda, a gente tem a própria poupança, a gente tem LCI, LCA, CRI, CRA, que são ativos ligados ao agronegócio ou ao ramo imobiliário, e a gente tem debêntures incentivadas, que a gente aborda isso profundamente lá no curso, porque também são investimentos de renda fixa que são muito interessantes para o investidor se ter, porque a gente consegue eventualmente ter rentabilidade muito acima de outros tipos de investimento na renda fixa, inclusive com saída antecipada. Porém, a debenture, quando ela é de infraestrutura, ela passa a ser incentivada, ela recebe esse nome porque ela passa a ser isenta de imposto de renda, ok? Basicamente, acho que são esses os investimentos isentos. Tá. Mais uma anônima aqui. A Wise ensina a mexer na Bolsa de Valores? A Wise em si não, tá? A gente justamente está criando essas palestras, essa vertente de curso, efetivamente, para a gente conseguir ter esse tato mais profissional, mais dedicado. Porque, na verdade, a gente tem o trabalho de assessoria, a gente fornece muitas informações para os investidores, a gente fornece auxílio na montagem de carteira, tudo isso de graça. E justamente por isso que a gente está fazendo essa questão da Bolsa de Valores, inclusive nesse curso aí que a gente fala de todos os investimentos, a gente também fala de Bolsa de Valores e até, de certa forma, profundamente. Então, pelo menos para ter conhecimento da Bolsa de Valores e como comprar ações lá, a gente pode se ver aí no próximo sábado, ao vivo, beleza? A outra aqui é como investir em dólar. É mais ou menos a mesma resposta aí, né? Tem várias maneiras, Você pode eventualmente comprar dólar na casa de câmbio,
como você pode olhar para fundos cambiais, por exemplo. Existem muitos fundos cambiais aí que são referenciados ao dólar, são alavancados, tem inclusive dólar-euro, tem uma diversificação muito grande em relação a alguns fundos. Alguns fundos, inclusive, a gente até fala disso, né, de taxa de performance, taxa de administração de fundo. Então é importante observar vários conceitos também antes de investir em algum fundo. E para eventualmente não deixar dinheiro na mesa também, não deixar muito dinheiro com o fundo, ver um fundo que tem uma boa rentabilidade. Então, mas eu diria que o mais fácil deles, conhecendo um bom fundo, é através de fundos de investimento cambial. Legal. Tem mais algumas aqui, ó. Tenho uma renda baixa e me interesso muito sobre o assunto e queria começar a investir. O que você aconselha a fazer? Investir em quê? De novo, eu aconselho primeiro a investir em você mesmo, na verdade. Partindo desse pressuposto de verdade, assim, não é dessa questão, porque como eu falei, quando eu tinha 18 anos, contando minha história triste agora, toco os violinos, eu fiz um monte de coisa ruim aí com o meu dinheiro. Eu entrei em negócio errado, eu comprei ação errada quando eu comecei na bolsa, eu fiz consórcio, nossa, o pior negócio da minha vida foi consórcio. Eu, há não muitos anos atrás, estava alavancado na Bolsa de Valores e perdi questão de 10 mil reais no dia. Então, eu já fiz muita besteira com o meu dinheiro também, que se eu tivesse conhecimento eu não teria feito. Eu acho que a partir do conhecimento acaba sendo o melhor dos mundos, na verdade, tá? Mas, justamente para começar aí, a renda fixa, aí, como a gente tinha falado anteriormente, e alguns investimentos de mais baixo risco podem ser um primeiro passo, tá? Inclusive, a gente falou de Tesouro Direto, tem títulos a partir de 30 reais ali, né? Tesouro Selic, 90 reais. Então, eventualmente, consegue ter um primeiro contato com investimentos aí, e estudando também, se não for o caso de fazer um intensivo aí, vamos dizer assim, conhecer todos os tipos de investimento já de uma vez só. Conhecimento, né? O que você acha do aplicativo Easy Invest para começar? Easy Invest é uma corretora, é concorrente da XP, igual eu falei. Então, a gente tem diversas corretoras, diversos bancos. Easy Invest me parece uma boa corretora. Eu nunca tive conta na Easy, tá? Que agora, inclusive, pertence ao Nubank. Mas a gente pode... Mas vai adiante, eu acho que pode ser uma boa, sim. Eu não sei se é corretagem zero ou não, mas dependendo, inclusive é uma coisa que a gente até falou no curso lá também sobre corretoras, né? Eventualmente como selecionar a corretora. A Easy Invest eu nunca tive contato, não. Mas vai em frente, importante começar, eu acho. Está perguntando se a forma Bitcoin é uma boa? Não sei também, cara. Eu tenho, mas eu tenho pouquinho. Bitcoin especificamente, em cripto eu tenho mais ou menos 5% da carteira. Bitcoin especificamente, acho que eu tenho mais ou menos 2% da carteira. Eu acho que é um ativo muito exponencial. Ele pode, daqui a 5 anos, valer zero, pode valer $1 milhão, assim, a meu ver, sabe? Algo que ninguém sabe o que vai valer. Então, se for investir em alguma questão de criptomoeda, invista um dinheiro que, eventualmente, você não vai contar com ele, não está dentro do teu radar ali para utilizar esse dinheiro na tua vida financeira. Assim, eu particularmente acho que pode ser uma boa fundamentos de criptos, né? Pode ser uma, mas a gente tem, por exemplo, o banco chinês reprimindo o uso de criptos lá agora. Então, dependendo de quem ganhar essa queda de braço, os criptos justamente podem multiplicar como podem ir para zero, a meu ver. O Nubank rende diária também é um bom investimento? Olha, eu diria que é melhor do que a poupança já, tá? Ele rende CDI diariamente, então ele é quase um Tesouro Selic já, tá? Ele está um patamar acima e ele conta com o mesmo mecanismo de proteção que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, a rentabilidade diária lá do Nubank pode ser uma boa alternativa, assim, para eventualmente você não ficar na poupança, inclusive você deixar dinheiro em conta corrente que está rendendo. Então, assim, de novo, para o dinheiro que você usa no dia a dia e eventualmente para uma reserva de emergência, é uma boa opção. Passou disso, de quantidade de dinheiro que você tem lá, já está, ao nosso ver aqui, já está deixando dinheiro na mesa, vamos dizer assim. Já não seria a melhor opção a princípio. Legal. Penúltima aqui. Vamos lá. Beleza. Nos investimentos que cobram IR e não teve lucro, mas sim despesa, precisamos declarar, não necessariamente pagar, pois tem diferença. Todo tipo de investimento você precisa declarar, inclusive os isentos. Declaração é uma coisa, pagamento é outra. Muita gente fala assim, se eu vender menos que 20 mil reais de ações, se eu vender menos que 20 mil reais de ações, eu sou isento de imposto de renda.
Então, falam assim, mas eu não preciso declarar, então? Não, precisa. Uma coisa você não precisa pagar, a outra você não precisa declarar. Perfeito. Agora, a última. Se eu abrir uma conta, a corretora é que vai gerenciar dentro do meu perfil os investimentos? A corretora, na verdade, vamos lá. A XP tem essa figura do assessor de investimentos, algumas outras corretoras têm, como por exemplo o BTG. Agora, por exemplo, a Easy Invest, a Clear, a Rico, ela não tem um serviço de assessoria, ok? Isso aí depende da corretora. E o serviço de assessoria, na verdade, é uma conveniência, é uma consulta, prover informações, é ajudar na montagem de carteira. Então, assim, no final das contas, quem vai tomar a decisão final para os seus investimentos é você mesmo, seja qualquer que seja a corretora. E algumas corretoras têm esse serviço de assessoria aí para oferecer para os clientes, justamente aí como uma comodidade para os seus clientes, como algo a mais. Legal. Tá, ok. Aqui acabaram as perguntas, Douglas. Agora, acho que pelo que eu tenho aqui, a palavra é com o professor Ofir aí. Prazer em conhecê-lo e até mais. O prazer foi meu. Fechado. Nos falamos mais. Obrigado a todos. Obrigado, Ofir. Débora? Olha lá. Gente, queria aqui agradecer aí ao Douglas e o Guilherme pela oportunidade, tá? O Marcelo Irai como Cicerone aí, como mestre de cerimônia, já tá bom. Vou te convidar para a próxima formatura para ser nosso mestre de cerimônia. Olha, já tá fazendo um bom papel. Já tá investindo em alguma coisa, Marcelo. Tá? E a todos vocês que participaram conosco dessa apresentação de hoje aí, tá? Da Wise com o Guilherme e com o Douglas, nosso muito obrigado, tá certo? E lembrem-se, né, como ele disse, o investimento é sempre uma decisão pessoal, tá? Mas pensem seriamente sobre o investimento. O primeiro investimento que nós aqui, enquanto escola, recomendamos para vocês, né, é o investimento em você mesmo. Dedique tempo na sua educação, na aquisição de conhecimento. Por meio desse conhecimento, vocês poderão ampliar o seu investimento financeiro, porque, como eu sempre digo para vocês, a gente precisa ter sorte. E quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. E aí, mais horizontes nós teremos para diversificar a nossa carteira de investimentos. Devo dizer o seguinte, aprendi bastante, gostei, vou participar da próxima também, tá ok? O curso dessa vez eu não vou fazer, porque agora eu estou enrolado, mas no próximo, se Deus quiser, eu vou tentar participar. Tá feito? Fechado. Grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado a todos, tchau. Boa tarde, bom final de dia, valeu. Pessoal, só avisando, quem quiser o contato dos meninos, nós temos aqui na biblioteca, ok? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, até mais.